Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Mobilete Pictures. Eu sou Marcelo Mobilete e esse é o quarto programa da série de programas especiais sobre os filmes de terror, aproveitando aí a passagem do Halloween. Infelizmente não consegui gravar todos os programas até a data do Halloween, mas ainda assim fica o desafio de lançar esses programas especiais para entregar um pouco de cultura e história do cinema para você. Eu hoje estou vestido com a blusa da Seleção Brasileira de 1982, justamente para falar dos filmes de terror. Este tem sido talvez o principal filme de terror que eu assisti ainda ali criança, ou seja, a eliminação do Brasil na Copa da Espanha para a Itália. Piadinha besta. Enfim, mas o programa de hoje é dedicado ao gênero do terror feito no Brasil. Sim, o Brasil também faz filmes de gênero e também faz filmes de terror. E este fenômeno ganhou muita força nos últimos tempos, como dão mostra os 3 filmes que nós separamos para o programa de hoje. Mas a verdade é que o gênero do terror nunca foi um gênero que o Brasil explorasse muito, com a dificuldade enorme em se fazer cinema no país e se filmando muito pouco por aqui. A aposta num gênero que tem o seu nicho e tem as suas resistências nunca foi um trabalho fácil. Na verdade, se entende que durante muito tempo o gênero do terror no Brasil ficaram restritos às obras do José Mojica Marins, o Zé do Caixão, cineasta brasileiro que dedicou toda a sua vida à produção do gênero e encarnou um dos personagens mais representativos do terror do Brasil, que é o Zé do Caixão, presente naquele que é considerado o primeiro filme genuíno de terror nacional, que é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. O personagem voltaria em outros filmes e estaria sempre presente na trajetória deste cineasta que praticamente carregou nas costas o gênero. Os filmes do Zé do Caixão acabaram ali nos anos 2000 se transformando num gênero cult, principalmente por uma certa, digamos assim, resgate dos chamados filmes trash. De fato, os filmes feitos por ele tinham ali uma pegada de filme B, intencionalmente ou não. Outro cineasta brasileiro que sempre atuou assumidamente como diretor de filme terror é o Ivan Cardoso. E este já conseguia aí um elenco melhorzinho, um orçamento melhor. Apesar dessa produção um pouquinho mais elaborada, a presença de atores mais famosos, os filmes de terror do Ivan Cardoso não resultavam em bilheterias expressivas. E o gênero continuava relegado a um gueto aqui no Brasil, que consumia avidamente as produções estrangeiras, notadamente as produções norte-americanas. De todo modo, como eu disse, em data recente é visível a retomada do interesse do público nacional e dos realizadores nacionais por filmes de gênero do terror. E aí, para que você tenha uma ideia do que se está fazendo por aqui, são produções muito bacanas. Nós separamos aqui 3 filmezinhos que devem constar na sua lista quando você procurar um terror genuinamente nacional. Então se liga aí, está começando agora mais um programa especial dedicado ao gênero do terror, neste episódio, o cinema de terror nacional. Morto Não Fala é um filme de 2018 que tem no elenco o sensacional Daniel de Oliveira, um dos atores mais talentosos de sua geração, e que neste filme vive o auxiliar de necrotério de nome Estênio, que tem o dom de se comunicar com os mortos. E Estênio trabalha justamente no necrotério, fazendo a dissecação de cadáveres, oportunidade em que ele conversa com os mortos, sabe das suas vidas, da sua morte, e os coloca a par de sua atual condição. Que o fim da linha passou para o outro lado. Esta situação ela é tratada com bastante naturalidade com o Estênio, que conversa com os mortos numa boa, até que um dia um desses mortos o revela um segredo. Segredo este que Estênio usará indevidamente, começando aí um transtorno profundo em sua vida, porque, como disse, o cadáver
Segredo de morto é segredo de morte. Foi preso, né? Tá sabendo demais. Se eu conto aqui o que vocês me contam daí, pode me trazer desgraça. Stênio passará a sofrer as consequências de se valer do seu dom para resolver um problema de interesse pessoal. O grande destaque do filme é, sem sombra de dúvida, Daniel de Oliveira. Ele entrega uma interpretação extremamente convincente, mas o elenco todo é muito bom. O filme não merece concessão nenhuma, o filme é bom mesmo. Ele lhe envolve, principalmente quando a gente acompanha os desdobramentos da decisão que Stênio toma de usar um dos segredos que um dos mortos lhe contou em proveito próprio. Stênio vive um casamento de fachada, ele é traído por sua esposa e tem 2 filhos. Nojo de você. E uma série de acontecimentos sobrenaturais vão se sobrepondo na narrativa dessa trajetória, que é muito bem ambientada dentro de uma realidade bem brasileira. Por isso o filme tem um DNA bastante nacional, embora tenha uma premissa que é talvez universal, né? O contato da gente com o plano espiritual, com o mundo dos mortos e, de certa forma, o terror que isso causa a nós em alguma medida. Uma sombra no meu caminho, só eu posso lidar com ela. O diretor é o Denilson Ramalho, que contou aí com apoio de peso para sua produção, né? A Globo Filmes, né? Toda a facilidade e o dinheiro que as organizações Globo permite a realizações nacionais, que muitas vezes resultam em coisas pasteurizadas. Não é o caso desse filme. O filme funciona muito bem, ele vai envolvendo aos poucos, começa com uma narrativa meio fria, e aos poucos você vai compreendendo os dilemas, e tem uma pegadinha aí um pouco Nelson Rodriguiana, digamos assim, o punitivismo, as questões morais envolvidas, e uma representação muito bacana e muito, digamos assim, sincera da classe C, né, da periferia das grandes cidades, com todas as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia. O filme está aí disponível na Netflix, graças a Deus, né? E dê lá sua conferida. Se faz cinema de gênero de forma muito competente aqui no Brasil, e Morto Não Fala é um excelente exemplo disso. O Rastro é um filme de 2016, que também é um legítimo representante dessa nova onda de terror que tomou conta nas produções nacionais. O elenco dele é um elenco de respeito, contando com nomes de peso, como por exemplo o Jonas Bloch, Felipe Camargo, Leandra Leal, Cláudia Abreu. A trama conta a história de João, um médico que agora está ligado às esferas burocráticas da política e tem que se ver com o fechamento problemático de uma unidade de saúde no Rio de Janeiro, muito antiga, encontrando ali a resistência feroz de antigos colegas e aliados de outros tempos. Nesse processo que envolve o fechamento e transferência de pacientes deste hospital, Rafael entra em contato com uma misteriosa menina que foi ali abandonada e, depois de um tempo, ao procurá-la, se dá conta que ela desapareceu misteriosamente. João então passa a investigar sobre o seu desaparecimento, ao mesmo tempo em que passa a ser assombrado por aquilo que parece ser o espírito da menina. E começa a descobrir uma série de terríveis segredos que estão ali escondidos dentro daquele hospital. É um filme bacana, que parte de uma premissa legal, não muito original, mas que coloca ali uma série de elementos bem brasileiros, como justamente essa questão do caos da política interferindo no funcionamento do hospital, enfim. Mas o filme tem lá os seus percalços, né? A começar pelo protagonista, que sinceramente não faz jus ao brilhantismo do restante do elenco. Não me entendam mal, é um rapaz competente, ele não chega a comprometer o resultado do filme, mas considerando que se dispunha ali de atores de melhor gabarito, talvez não tenha sido a melhor aposta.
O filme também tem ali uns probleminhas de roteiros, alguns nós que não são desatados e algumas situações que não são esclarecidas ao final. Mas é importante lembrar que, como o gênero, ele funciona muito bem. Tem uma pegada ali meio que para o Iluminado, principalmente quando há incursões dentro de áreas desativadas dessa unidade de saúde. A produção de arte é bacana, é bem interessante e, enfim, o filme vale a pena, não deixa a desejar de maneira nenhuma, pelo contrário, é um filme que é sempre muito bem referenciado como um dos bons filmes do gênero de terror recentemente produzidos no Brasil. O Cemitério das Almas Perdidas é um filme recentíssimo, lançado agora em 2020, sendo o último trabalho do diretor Rodrigo Aragão. Esse cara é foda. Ele já trabalhou com efeitos especiais e por isso a questão das maquiagens e dos efeitos gráficos do filme são bastante impressionantes. O diretor tem outros trabalhos igualmente relevantes, como esses aqui, e enfim, neste filme ele rasga a fantasia mesmo. É um terror de gênero sem sombra de dúvida, com uma premissa, uma narrativa e um desenvolvimento completamente mergulhado no gênero do terror. O filme tem basicamente duas narrativas temporais, sendo a primeira delas ali no Brasil colonial, quando um monge fugiu da Europa para o Brasil, trazendo o tradicional e aterrorizante livro do São Cipriano. Se você tem mais de 40 anos ou perto disso, já deve ter ouvido falar do famoso livro do São Cipriano, que teoricamente foi escrito por um monge jesuíta sob a inspiração do capiroto e que o seu teor conteria ali feitiços e rituais para praticamente tudo, de ficar rico, a trazer a mulher amada de volta, enfim. Macabres rituali et Satana gibem sanguine septernum per toda Satana! Satana! Esse livro, que foi muito popular nos anos 80, ele é, digamos assim, o objeto central da trama, né? Que através desse livro, esse monge passa a realizar diversos rituais e até mesmo de extermínios de índios nativos. A segunda linha temporal, ela não tem um ano preciso, mas seria ali algo no final do século XIX, começo do século XX, quando uma trupe circense chega a um pequeno vilarejo onde está o tal do cemitério, onde foi, digamos assim, confinado este monge terrível. E aí, quando as duas linhas temporais se cruzam, o gore rola solto, sangue jorrando, membros decepados. O Rodrigo Aragão teve um orçamento muito modesto para fazer esse filme e ele fez verdadeira mágica com o pouco dinheiro que tem. De fato, o resultado é bastante surpreendente e não é nada difícil você realmente se envolver com a narrativa e entender que ali está um legítimo representante que em nada deixa a dever a várias produções mundo afora. É claro que um filme de gênero feito no Brasil com um orçamento limitado tem lá os seus derrapes ali, alguns dos quais são por parte do elenco, que nem sempre se desempenham tão bem. Tem algumas falas um tanto quanto forçadas, umas pontas soltas no roteiro. Eu vi o capeta. Mas nada disso atrapalha a sua experiência. O filme é bom e é bastante divertido. Você vai imergir dentro desse cenário macabro e vai ficar impressionado com o resultado. O curioso desse filme é que ele foi lançado em plena pandemia, no pleno quarentena braba aqui no Brasil, através de uma plataforma digital que, como muitas, testam as novas formas de consumir cinema. Ele foi lançado no Festival do Cine Fantasy, que trata basicamente de filmes e com a temática do cinema chamado cinema fantástico, filmes de terror, filmes de ficção científica, enfim, filmes com essa pegada.
um filme bastante interessante, que é, como eu disse, representativo desse gênero do terror nacional dos anos recentes, que está ganhando força aqui no Brasil e que tem aí, neste filme, um representante de peso do terror raiz. E é isso aí, pessoal, nós terminamos aqui mais um programa especial dedicado ao gênero no terror. Espero que vocês continuem prestigiando aqui o nosso trabalho. Siga a gente lá nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê aí o seu joinha, enfim, aquele roteiro todo para ajudar aqui o canal a desenvolver e chegar ao maior número de pessoas possível. Tem sido difícil gravar, o tempo não tem ajudado, as outras atribuições do dia a dia são cansativas e sobra pouco tempo para a gente fazer esse trabalho, mas sempre que pode, estamos aqui dando continuidade para levar você um pouco de entretenimento, cultura sobre a sétima arte, ok? Tá bom? Um abraço, até mais, tchau!